Fala galera, aqui é o Rodrigo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês até onde é possível a elaboração de cálculos elétricos, dimensionamento no Revit Map, tudo baseado na NBR 5410. Bom, o que eu fiz aqui basicamente foi configurar o painel Schedule do quadro, parecido com o que eu fiz também com a tabela de tubulações, para calcular a perda de carga através da fórmula de Reason-Williams. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem essa aula também. O Revit não é tão engessado nesse sentido, você pode fazer qualquer tipo de cálculo que você quiser aqui, mas tudo tem que ser pré-configurado, tá ok? Bom, eu vou construir um exemplo simples aqui para vocês entenderem o que foi feito. Eu estou numa vista de planta, tem uma parede aqui, eu vou colocar um quadro elétrico nessa parede. Primeira coisa, eu defino o sistema de distribuição desse quadro. Nesse caso vai ser 127/220 bifásico, ou seja, tensão entre fases 220 e tensão entre fase e neutro 127 volts. E vou criar aqui 10 tomadas de uso geral de 100 VA. Tá? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, simulando aí um circuito de 10 tomadas de 100 VA. Então esse circuito teria 1000 VA, tá certo? Olha lá, 10 tomadas baixas ali, só para a gente circuitar isso daqui. Vou selecionar essas tomadas, vou criar um circuito 127 volts monofásico, dou OK. E vou jogar ele no meu QDC, que é o quadro que eu coloquei ali na parede. Volto aqui na planta, então você pode ver que está tudo conectado e jogando para o meu QDC. Tá certo? Agora eu vou gerar o painel Schedule que eu configurei baseado na NBR 5410. Vou vir aqui em Analyze, painel Schedules, e ele já vai gerar o do meu QDC, que é o único quadro que está ali no projeto. Bom, então o que ele mostra aqui para mim? Vamos ver aqui. Aqui eu tenho o número do circuito, circuito 1. Aqui eu tenho a descrição do circuito, eu posso alterar por aqui. Vou colocar aqui TUGs, você poderia colocar o nome do circuito, TUG da sala e quarto, TUG da cozinha, né? Aqui eu tenho a tensão do circuito, Revit me gera automaticamente. Aqui eu tenho o esquema que eu programei para gerar automaticamente também. Nesse caso aqui, fase neutra e terra. A potência total do circuito em VA, 1000 VA, certo? O fator de potência desse circuito, no caso de TUGs, vou considerar 0,8. E eu tenho a potência ativa, a potência total em watts. Eu tenho aqui 800 watts. E aqui eu tenho a corrente nominal do circuito, também calculada automaticamente pelo Revit. Aí aqui entra o primeiro campo que eu preencho manualmente, que seria a tolerância. Qual é a tolerância que eu vou considerar para essa corrente nominal do circuito? Como esse circuito é TUGs, eu vou considerar 15%. Então eu digito aqui 1.15 e ele já calcula para mim a corrente do circuito. Ou seja, para dimensionar o disjuntor, eu estou considerando uma corrente 15% maior da calculada. E essa tolerância você pode considerar uma porcentagem diferente para cada circuito, vai depender do circuito. Por exemplo, tomadas de uso específico, onde você tem a potência exata do equipamento, você não considera nenhuma tolerância, tá certo? Então bastaria digitar 1 aqui. Ok, eu tenho a corrente do circuito com uma tolerância. E agora eu vou dimensionar o disjuntor. O disjuntor no Revit também não é calculado automaticamente. Você tem que vir aqui nesse campo e escolher. Então ele tem que ser ligeiramente maior do que a corrente do circuito, já com a tolerância, e um valor comercial. Vou considerar aqui 10 amperes, tá? Poderia ser 16 também, mas eu vou deixar com 10. Eu tenho uma tabela de detalhe que eu criei, valores nominais de disjuntores, tá vendo? 10, 16, 20, 25 e assim por diante. Já fica a dica aí para vocês, para ganhar tempo, todo tipo de tabela que você usa em seus projetos, qualquer tipo de projeto que seja, você pode criar uma vista de detalhe e colocar as tabelas lá. Você vai ganhar muito tempo com isso, tá certo? Bom, vindo para cá, agora eu tenho um tipo de instalação. Isso eu vou selecionar no circuito. Então cada circuito vai ter um tipo de instalação. Tem um código aqui que eu criei, que é um condutor de cobre, isolação em PVC, 70 graus, unipolar, método de instalação B1, considerando aqui eletroduto em alvenaria, e 2 condutores carregados. Nesse caso eu tenho a opção acima de 2,5, porque a NBR 5410 exige que para TUGs
condutor mínimo é 2,5, tá? Então, na configuração do template, você tem que configurar todos os tipos de instalação, né? Todos os métodos de referência, se o cabo passa por eletroduto embutido, aparente ou eletrocalha, né? Cabos unipolares, multipolares, 2 ou 3 fios carregados e assim por diante, tá ok? E aqui eu tenho o condutor pré-calculado pelo Revit, vamos dizer assim. Ainda falta verificar com o fator de agrupamento e fator de temperatura e também a queda de tensão, né? Mas ele mostra aqui para mim um condutor de 2,5, que é a fase, e ele mostra também a capacidade de condução de corrente desse cabo, segundo a NBR 5410, nessas condições de instalação. Tudo isso eu configurei no template, tá ok? Isso é calculado para mim automaticamente em função do disjuntor que eu escolhi lá atrás. Aí ele mostra para mim também o neutro de 2,5 e o terra de 2,5. E isso não significa também que a gente vai usar um terra para cada circuito. A NBR 5410, em certas condições, permite que você utilize um terra em cada eletroduto, tá ok? Utilizando como referência a maior fase que passa pelo eletroduto, tá certo? Então, a capacidade de condução de corrente do condutor, que ele mostrou para mim aqui, eu coloco nesse campo, 24 amperes, tá? E aqui eu tenho o fator de correção por agrupamento, né? De onde que eu vou tirar esse fator? Eu criei mais uma tabela aqui, ó, para me auxiliar. Vamos considerar que nesse eletroduto vai ter 4 circuitos. Então o fator é 0,65. O fator de agrupamento 0,65. Então eu volto lá no meu painel Schedule do QDC, coloco aqui ponto 65. E eu tenho também o fator de correção por temperatura, temperatura ambiente. Tá? Se for 30 graus, você vai considerar 1. E eu tenho uma tabela aqui também que mostra os valores que eu tenho que jogar lá. Então, vamos considerar aqui uma temperatura ambiente de 35 graus, o fator é 0,94 para a isolação de PVC, tá certo? E ele já calculou para mim a capacidade de corrente corrigida. Ou seja, esse condutor, nessas condições de 4 circuitos agrupados e uma temperatura de 35 graus Celsius, ele não vai mais suportar 24 amperes, ele vai suportar 14,66, tá certo? E essa capacidade de corrente corrigida, ela tem que ser maior que o valor do disjuntor. Então tá ok, o disjuntor 10 amperes, porque o disjuntor tem a função de proteger o condutor. Aí a seção do condutor, que foi a calculada, eu vou jogar aqui. Agora vamos entrar na parte de queda de tensão, que também eu configurei aqui. Aqui é o comprimento aproximado. Esse é o comprimento que o Revit me calcula automaticamente. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é isso. Vamos na planta aqui. Eu vou puxar uma cota entre o quadro e o último ponto da tomada aqui. Então a distância aqui 2080. Vou puxar um corte frontal. Vou deixar um acabamento fine para aparecer as tomadas. E vou cotar aqui a altura da primeira tomada até o quadro. Então aquele comprimento que ele me mostrou lá na tabela, o comprimento aproximado, é a somatória desses comprimentos. Esse aqui é uma referência através de coordenadas. E aqui tem um comprimento considerado, que eu vou colocar manualmente também, né? Então, vamos supor que o cabo vá subir um eletroduto, eu posso fazer as medidas e tirar e colocar aqui. Por exemplo, esse circuito vai ter 6 metros. Eu coloco aqui e ele calcula para mim a queda de tensão, 0,46. Tá vendo? Tá ok. Nesse parâmetro de comprimento considerado, se você fizer certinho, dá para tirar também o quantitativo de cabos por aqui, tá certo? Aqui eu também tenho uma tabela de queda de tensão, onde mostra os limites máximos aqui, ó. Circuitos terminais eu posso considerar até 4, normalmente a gente considera 3%, né? Vamos supor que eu venha aqui na planta e pegue essa última tomada, vou mover para cá 10 metros. Ficou com 12,80 e agora vamos lá no QDC e ver quanto que ficou lá. Olha lá, 13,59, que é o comprimento por coordenadas. Agora eu tenho que alterar o valor considerado. Eu vou considerar aqui um comprimento de 15 metros. A queda de tensão deu 1,16. Vamos fazer algumas simulações. Vamos supor que seja 20 metros. Dá 1,55. 30 metros. 2,33. 40 metros. 3,1. A partir de 40 metros eu já estou tendo uma queda de tensão considerável.
né? 50 metros, 3,88. Então a partir de 50 metros eu já teria problema nessa bitola do condutor. Então provavelmente eu teria que aumentar a bitola para diminuir a queda de tensão. É lógico que vai depender do tamanho do projeto, mas numa residência pequena, dificilmente um circuito vai passar de 50 metros. E também daí a importância do projetista centralizar o quadro no centro de cargas do projeto, tá certo? Então tudo isso já está sendo possível no Revit, tá? Quem me conhece sabe que eu estou preparando um curso completo de projetos elétricos residenciais. Em breve eu vou comunicar a vocês, tá ok? Vou mostrar passo a passo e mostrar que é possível sim fazer projetos elétricos no Revit Map. Então muito obrigado e até a próxima.